Olá, sejam muito bem-vindos ao Pode Gerar, podcast da Clínica Gerar In Vitro especialmente para você. Aqui a gente bate papo de tudo que você quiser saber. E aí, o assunto hoje nós recebemos de uma seguidora nossa, a sugestão, que a pauta é reserva ovariana. Lembrando que esse podcast é um oferecimento de Neutrofer Folato D, do laboratório EMS, que é um polivitamínico essencial para quem quer engravidar até o final da gestação. Então hoje, na bancada, essa bancada maravilhosa aqui comigo, está comigo aqui doutora Janaína Senra. Muito bem-vinda, Janaína. Obrigada pelo convite, Bernardo. Oi, pessoal. Doutor Emílio Garavini, muito bem-vindo, doutor Emílio. Quanto tempo, né, Bernardo? Muito tempo que eu não te vejo. Muito tempo. E, especialmente aqui conosco também, doutora Ana Flávia. Muito bem-vinda, Ana Flávia. Obrigada, Bernardo. É isso Prazer. aí, nosso time de especialistas da Gerar In Vitro, batendo um papo aqui com vocês. E para começar o nosso bate-papo, então, sobre reserva ovariana, eu convido a doutora Janaína para me explicar o que é reserva ovariana, Janaína. Bom, os ovários da mulher, eles têm alguns folículos e a gente nasce com esses folículos. Esses folículos representam o nosso potencial reprodutivo, né? Dentro de cada folículo ali vai se desenvolver e todo mês, na ovulação, esse folículo se rompe e libera o óvulo, que se encontrar com o espermatozoide pode ocorrer a fecundação. Bom, um ponto muito importante, talvez o principal da reserva ovariana, é que a gente nós mulheres nascemos com a nossa reserva pré-definida, da barriga da nossa mãe. Então, a gente nasce com X folículos, nascemos com milhões de folículos. E ao longo da vida, essa reserva, ela vai decaindo, né? À medida que o tempo vai passando. Diferente do homem, que produz os espermatozoides de 3 em 3 meses. É como se você nascesse rica e, de repente, você vai empobrecendo. É isso todo mês. É inexorável, uma perda inexorável e que não para, independente da sua idade. Se você é uma criança, se você usa anticoncepcional, ou se já engravidou, se menstrua, se não menstrua, essa perda, ela acontece e é irreversível. Isso é importante que você falou, independente porque o pessoal confunde bastante, fala assim, olha, eu uso o método anticoncepcional e eu não menstruo. Então significa, não ovulo, então eu estou mantendo a minha reserva garantida ou não? Não, de forma alguma. Você não está economizando sua reserva, né? A gente tem os nossos ovários, geralmente a gente faz no ultrassom e vê umas bolinhas pretas, aquilo ali são os nossos folículos, né? E reflete a nossa reserva ovariana. É como se a reserva fosse um estoque que a gente tem. E ele vai caindo ao longo do tempo. E aí chega um tempo que essa reserva dá sinais e, vamos dizer assim, dá sinais que ela está acabando? Sim, pode haver alguns sinais ou não. Geralmente os sinais vêm quando essa reserva ela já está muito, muito baixa. Então, esse é um ponto importante. Muitas mulheres ao longo da vida aí, principalmente nessa fase de, que a carreira, a parte profissional, né, tá bombando, as mulheres querem saber como que tá a reserva delas. Às vezes não tem sintoma, sinal de que essa reserva está caindo. Entendi. E, doutor Emílio, a Janaína falou que isso nas mulheres. E isso é diferente dos homens? Lógico, nós não temos a reserva ovariana, né? Mas só para a gente fazer uma analogia aqui. Com certeza, porque nos homens os espermatozoides são produzidos e renovados a cada 60, 70 dias. Sendo que essa produção não acontece antes da puberdade, espermatozoides competentes, e após a puberdade, tendo ou não tendo ejaculação, eles são produzidos de uma forma contínua e por um período maior. O prazo de validade da fertilidade masculina é maior um pouco. Eu diria que próximo de 50 anos o homem ainda tem uma capacidade reprodutiva muito boa. E após os 50 anos também pode ter, né? Já a mulher é o contrário. Eu quase falo porque eu já converso tanto com as mulheres, né? Então nós, né, entre aspas, nascemos com uma reserva, uma quantidade de ovos pré-determinada. Sendo que na vida intrauterina, eu posso errar os números, mas são muitos milhões. Com 12 semanas de gestação, o bebezinho já tem talvez 20 milhões de óvulozinhos primordiais, que ao nascimento já ocorre uma perda muito grande
esse negócio de número não vale muito a pena, já baixa para 2 milhões de óvulos. Ao nascer. E próximo da adolescência, talvez apenas 400 mil óvulos com potencial de virarem óvulos maduros. Sendo que, a princípio, por mês a paciente vai gastar 1.000 óvulos, 1.000 folículos primordiais para poder gerar um óvulo maduro. Então, é muito importante falar, como diz Janaína, falou muito bem, a perda da reserva ovariana é inexorável, ela vai acontecer tomando ou não tomando uma pílula, menstruando ou não menstruando, ovulando ou não ovulando, e o organismo feminino é razoavelmente pouco eficiente, porque para produzir um óvulo maduro ela precisa de 1.000 óvulos, 1.000 folículos primordiais. Então a fama da mulher de ser, vamos dizer assim, muito consumidora ou gastona, vamos dizer assim, já vem da natureza da mulher, não é isso? Bom, eu só tive uma namorada que é minha esposa, então por ela eu posso falar, lá em casa não tem base. Né? Inclusive teve um dia, eu gosto de contar esse caso, a minha secretária chegou com um cartão de crédito e falou assim, olha, acho que clonaram o cartão de crédito do senhor. A gente tem que ligar para o banco, alguma coisa. Eu olhei assim, não, pode ficar tranquila que é dela mesmo, pode pagar. Se ela ouvir isso... Gastou a reserva mesmo, né? Não, mas eu acho que ela sabe que tem mais um pouquinho. E aí, Ana Flávia, eu aproveito e te pergunto o seguinte, como que as mulheres podem fazer o diagnóstico dessa reserva ovariana? Tem como mensurar isso de tal forma que possa prevenir de alguma forma? Ou realmente ter esse diagnóstico mais precoce, né, para não tomar um susto lá na frente? Sim. É uma importância a mulher já fazer o acompanhamento com o ginecologista, né? Então, essa investigação, ela já tem que começar principalmente a partir dos 30 anos de idade, né? Que é quando a nossa reserva ovariana, ela tende a começar a ter um declínio, né? E aí, com essa consulta ginecológica, através de exames, exame físico, né? Através de uma anamnese, a gente consegue saber algum sintoma que ela está sentindo. E, através dos exames laboratoriais, a gente tem, por exemplo, o hormônio antimileriano, né? Que é um hormônio para a gente... ter uma noção, uma dimensão de como é que está essa reserva ovariana da paciente e através do ultrassom também, através da ultrassonografia. A gente tem ultrassom para contagem de folículos antrais, que ela é realizada no início do ciclo menstrual, e aí a gente tem uma noção também de como é que está essa reserva ovariana da paciente. Bacana. E aí, a gente falou aqui de alguns sintomas, né? Quais seriam esses sintomas que poderia dar indícios para a mulher de uma queda nessa reserva ovariana? Irregularidade menstrual, né? O ciclo ele se torna ou mais longo, né? Ou às vezes os ciclos eles estão se tornando mais próximos um do outro. Uhum. Então, irregularidade menstrual, dificuldade para gestar, né? Quando a paciente já está tentando engravidar, por exemplo, se ela tem menos que 35 anos de idade, já tem 1 ano que está tentando engravidar e até então não engravidou, né? Essa dificuldade de gestação também é um sinal. Bacana. Eu gosto de dar palpite, né? Agora, o que me preocupa, o que me incomoda é que muitas vezes isso vem de uma forma silenciosa. Porque a mulher muitas vezes usa uma pílula, ou usa um Mirena, um DIU hormonal, vamos corrigir, ela não menstrua, e ela não percebe às vezes esses sintomas que você comentou, de uma irregularidade menstrual, de um ciclo curto. E, de repente, ela pega de surpresa, porque ela ouve falar numa rede social de reserva ovariana, igual a gente está falando. E nós, ginecologistas, eu sou ginecologista de formação e atuo como ginecologista, às vezes demoramos um pouquinho para nos atentar para o fato de que a reserva pode estar diminuindo. Na maior parte das vezes eu vejo que é uma coisa que pega de surpresa. E aí a paciente fica assim um pouco assustada, algumas em pânico, porque de repente vem resultados muito intensos de diminuição da reserva ovariana e que nunca tinha sido visto. Isso é muito importante. E aí eu aproveito e pergunto, Janaína, o que fazer, né? Essa paciente, então, ou que ela tem receio, vamos supor, paciente que teve a mãe com, vamos supor, menopausa precoce, ela tem mais chances de também ter uma baixa reserva ovariana? Sim. Tem até um post meu que fala assim, começa assim, olhe para sua mãe. Que geralmente, se você quer saber ou ter uma ideia de quando você pode entrar na menopausa, a história familiar é muito importante. A gente tende a repetir a história da mãe. Então, se teve uma mãe ou uma irmã que entrou numa menopausa precoce, que é aquela que acontece antes dos 40 anos, a sua chance é muito maior, né? Então, existem sim... É silencioso, existem alguns fatores de risco, alguns sinais para a gente acender o alerta, mas que são sinais que não são frequentes, né? Por exemplo, algum familiar, mãe, irmã, que entrou na
menopausa precoce, ou então uma paciente que precisou fazer uma cirurgia quando ela era mais jovem, que envolveu o ovário, né? Pode ter destruído ali células locais e diminuído a reserva local. Ou então uma paciente que precisou fazer um tratamento de câncer, uma quimioterapia, por exemplo, uma radioterapia, né? Então, esses fatores são fatores para a gente ligar o alerta. Além de endometriose. Endometriose aumenta o risco de infertilidade em 50%. Olha né? só, importante. Sim. Então, esses fatores são essenciais. Mas, reforçando, esses fatores acontecem talvez numa minoria dos casos. O maior, o principal componente disso é a informação. A mulher, ela tem que ser orientada, a jovem, a adolescente, quando que é a fase de maior fertilidade dela. Quando ela deve procurar ter filhos, ou pelo menos fazer um planejamento reprodutivo. Então conta pra gente quando. Antes disso, deixa eu fazer uma brincadeira. Então, eu como genro, bom genro, vou falar, olha para a sua sogra. Porque minha sogra teve menopausa precoce e eu sou ginecologista e nunca pensei nisso e minha mulher teve menopausa precoce. Também. E a gente nunca se atentou para isso. Então, assim, olhe para a sua sogra também, os homens. Sim, verdade. Então, saiba o histórico aí, né? Uma dica, né? Para aqueles casais aí que estão juntos, estão pensando, ainda estão fazendo seu planejamento reprodutivo, postergando essa gestação. É importante o homem ficar atento com isso, olha para a sogra. Mais uma função para a sogra. Procura saber a história da sogra. O ideal é não ter sogra, mas a gente tem e gosta dela. Ela que me perdoe, né? Mas então, Janaína, você deu exemplos aí maravilhosos, mas puxando um pouco mais essa questão da endometriose, essa questão da cirurgia, quais outros fatores que poderiam impactar aí na reserva ovariana? Bom, a cirurgia, a gente sempre quando há uma indicação cirúrgica da endometriose, hoje em dia cada vez mais rigorosa essa indicação, é a minoria das mulheres que vão precisar operar, a gente sugere, né, um acompanhamento multidisciplinar do cirurgião ginecológico com infertileutra, geralmente um cirurgião que tem experiência em endometriose para usar técnicas que vão preservar ovários, e sempre que possível a gente orienta o congelamento de óvulos pré-cirurgia. Muito importante. Com certeza. O paciente vai para uma cirurgia de endometriose por laparoscopia, obviamente por um bom cirurgião, tem que ser referenciado, não pode ser qualquer um. Pensar sempre em oferecer o congelamento de óvulos antes da cirurgia, porque a gente não sabe como que a cirurgia termina. A gente tem ideia que vai ser feita a preservação da fertilidade, mas durante a cirurgia pode ser necessário uma abordagem mais agressiva nos ovários. Ótimo. E aí, Ana Flávia, o que fazer? Né? Então, vamos lá, a gente falou aqui de alguns sinais, né, diagnósticos, você falou bem da questão do hormônio antimileriano, né, outras dosagens hormonais, paciente que teve um histórico, né, da mãe com menopausa precoce, uma irmã, o que essa paciente precisa fazer? Ela precisa ter filho logo? O que ela pode fazer para teoricamente, prevenir essa questão, esse risco de uma diminuição da reserva ovariana? Aí entra aí o que a Janaína falou sobre o planejamento reprodutivo, né? Conversar com aquela paciente, se ela já tem um parceiro, né? Se ela já está num relacionamento, para às vezes já tentar apressar um pouquinho a gestação, né? Ou então não esperar muito tempo. Também o congelamento de óvulos, né? Quando possível, né? De preferência, congelar os óvulos o mais precocemente possível, porque a gente sabe que quanto mais cedo a gente congela os óvulos, a gente consegue uma maior quantidade, uma melhor qualidade desses óvulos, né? Ótimo. E já começar, às vezes, uma reposição vitamínica, né, doutora Emília? Suplementação vitamínica, para poder já preparar essa mulher para gestação. Porque não tem como evitar essa queda dessa reserva ovariana, não tem nada que a gente possa fazer para prevenir isso. Teria alguma coisa? A não ser um planejamento reprodutivo e uma gravidez precoce em idade melhor. Fora isso, não temos. Eu brinco que não existe botox para os ovários, né? As mulheres estão ficando cada vez mais jovens por fora, o envelhecimento está cada vez mais lento. Hoje, você pega uma mulher de 50 anos, ela é juventude, mas os ovários, infelizmente, vou brincar de novo. Minha esposa tá linda. 48 anos, né? Então, isso é verdade. Mas teve menopausa precoce. Sim.
Isso é verdade. A aparência muitas vezes engana. Engano. E no seu caso, vocês já tinham tido os 2 filhos? Tivemos 2 filhos e eu tive vontade de ter mais um, mas ela não quis. Não quis. Diz ela que eu não ajudo muito. Mas ela teve os filhos com qual idade? Jovem, 23, a gente casou muito cedo. Sim, o doutor Emílio já sabia dessa Sim. idade ideal para ter filhos. Agora, eu acho que é muito importante esse bate-papo nosso, mas a gente direcionou muito para as pacientes. Mas eu acho que seria legal a gente falar para os colegas ginecologistas que pensem nessa reserva ovariana, que pensem em alertar as pacientes, e não obrigatoriamente tem que encaminhar todo mundo para congelamento de óvulos, não. Mas tem que incentivar uma gravidez numa fase melhor da vida reprodutiva da paciente, se for possível. Se não for possível, realmente pensar em aconselhar sobre o congelamento de óvulos. Então, eu acho que é muito importante a gente conscientizar os e as pacientes, mas muito também os médicos ginecologistas, que são multiplicadores do que a gente está falando. Né? Isso é uma questão de saúde pública. A gravidez tardia é uma realidade hoje. Sim. Gravidez tardia eu acho que é uma palavra muito assim, me incomoda. Mas a gravidez após 35, após 40, com óvulos próprios, ela necessita às vezes de um cuidado maior. E então nós ginecologistas temos que orientar e informar para evitar muitas vezes a paciente ter que fazer vários ciclos de acúmulo de ovos e embriões, ou então fazer até o uso de ovos de doadora, banco de ovos. Eu ia perguntar exatamente isso. A paciente que tem essa baixa reserva, significa que ela não vai engravidar naturalmente? Considerando que ela seja, vamos supor, jovem. De forma alguma, assim, vou deixar as meninas falarem, mas é possível, não tem dúvida nenhuma. E aí, quer falar? A paciente com baixa reserva, por exemplo, os marcadores de reserva ovariana que usamos, né? Hormônio antimileriano, FSH, contagem de folículos antrais, eles são muito bons para predizer uma resposta a um tratamento de fertilização in vitro, diante do uso de hormônios que estimulam ovários. Mas, de forma alguma, eles definem se a paciente vai conseguir engravidar espontaneamente ou não. Eu já tive algumas pacientes que responderam muito mal à fertilização in vitro, pela idade, pela baixíssima reserva ovariana, e depois de um tempo engravidaram em casa. Isso não é a regra, a pessoa não deve esperar em casa por isso, porque a tendência é só piorar, mas existe sim essa possibilidade. Agora eu tive uma ideia aqui que acho que é importante a gente colocar. A mulher não vai engravidar sozinha, então a baixa reserva é um fator. Mas tem que avaliar o fator masculino, a qualidade do espermograma, suas trompas, se tem algum nódulo na cavidade uterina. Então, assim, é mais um fator para um sinal de alerta. Olha, temos que tomar uma atitude. Uma coisa que eu gosto muito também de posicionar é que, se você tem uma baixa reserva ovariana, se você optou por tentar uma gravidez natural, e isso é possível, você tem que ter certeza de que não existe outro fator que possa dificultar ou impossibilitar, tipo uma trompa obstruída, um fator masculino severo, mas principalmente, coloque um prazo. Então, eu tenho uma baixa reserva, eu tenho 38 anos, eu quero tentar uma gravidez natural, eu vou otimizar fazendo suplementação vitamínica, melhorar minha qualidade de vida, meu sono, vou fazer a dosagem do LH urinário, aquela fitinha urinária para ver se estou no período ovulatório, mas eu vou colocar um prazo. Eu vou tentar por 6 meses, vou tentar por 1 ano, tentei por 6 meses, 1 ano, não consegui, escute um especialista e pense seriamente em fazer ou uma fertilização ou um congelamento de ovos, inclusive com a possibilidade de congelar mais de uma vez. Porque se você tem o desejo de ser mãe com seus óvulos, você tem que ter um plano B. Perfeito. O plano A seria esse, de tentar uma gravidez natural se você tem um parceiro. Se você não tem um parceiro, não pense. Assim, você tem um prazo, mas você não tem um prazo longo. E pense sim em congelar óvulos. Pense sim em fazer mais de uma coleta. Não é um procedimento simples, não é um procedimento barato, entre aspas. É uma palavra confortável para falar, mas a gente tem que falar com as pacientes. Mas vale a pena. Vale a pena para você tentar com seus ovos. Apesar de que eu me sinto muito bem fazendo tratamento de fertilização assistida com ovos de doadora ou com banco de óvulos. Me dá tanto prazer ver aquele bebezinho que a gente ajudou com o banco de óvulos. Ele é tão bonito quanto com ovos naturais, com ovos da própria paciente. Sem dúvida. E assim, eu até brinco, né, sobre essa questão, que até hoje ninguém veio devolver bebê pra gente, né, doutora? Se devolver, eu quero. Eu tô doido com a menina, viu, gente? Eu quero a menina. Olha, eu costumo falar, eu tô há 20 anos na área, mais de 10 mil ciclos de fertilização e até hoje não apareceu um pra devolver ainda. E eu tô querendo uma menina. Uma menina. Menina, vai chamar Ana Emília. Mas aí, por fim, Ana Flávia, como médica, quais seriam os desafios de um tratamento com pacientes com baixa reserva? Então, Bernardo, a gente deve, principalmente alinhar a expectativa com a paciente e
investir nessa coleta de óvulos e embriões, né? Sim. Podemos fazer um acúmulo de ovos, embriões, que eu adoro, e que muitas vezes um embrião que parecia impossível, um bebê que parecia impossível, se torna realidade e nasce Sim. com acúmulo de ovos e embriões. É um tratamento que é um pouquinho mais demorado, com certeza mais oneroso, mas às vezes nos torna possível realizar o sonho da gravidez com o próprio óvulo da paciente. Sim. E assim, eu até fiz essa pergunta porque eu até lembrando aqui agora, tem uma prima minha, 22, 23 anos, passou na consulta com o ginecologista, foi fazer exames de rotina, fez ultrassom transvaginal e observaram um ovário diminuído. E aí levantaram ela de cabeça para baixo, tentar entender o que é que estava acontecendo e tudo mais, por que aquele ovário diminuído, e verificaram que realmente tinha uma reserva baixa já, né? Uma reserva ovariana mais baixa. E essa minha prima foi orientada realmente a congelar seus óvulos. E na estimulação que ela fez, ela respondia também muito mal, com 2 óvulos coletados. E assim, só acho que ela tem 22, 23 anos, né? E ela já fez 8 coletas de óvulos, ela tem 8 óvulos congelados, mas ela ainda tem tempo de congelar mais, né? Lógico que é desgastante, é tudo mais. Inclusive, ela não respondia bem ao estímulo hormonal, e aí optamos aí por congelar os óvulos dela com ciclo natural. Já que ela não produzia mais óvulos do que ela já produzia naturalmente, então cada ciclo a gente foi fazendo novas coletas de óvulos, né, com ela, para evitar o desgaste de tomar hormônios. Eu acredito que talvez com uma pequena mais. dosagem hormonal, porque senão você não pega aquele momento da janela. Só diminuído, assim, né? Isso. Quase um ciclo mais natural, vamos dizer Existe assim. a mini-FIV, deve ser a mini-FIV. Exatamente. Então, foi feito uma série de congelamentos e ela ainda já passou por um processo mais desgastante, mas ela fala assim, quero congelar mais. Então, ela vai fazendo por isso. Então, a gente vê, né? E a mãe dela não teve menopausa precoce, né? Então... Agora, vou extrapolar para outro. Eu sempre lembro muito caso. Uma paciente de 45 anos, mora nos Estados Unidos. Falou, Emília, eu preciso congelar meus óvulos. Eu falei, como, né? Passou do momento seu. Eu falei, Emília, eu quero, é o que eu posso. E ela congelou mais de uma vez, e ela vai fazer o estudo genético pré-implantacional desses ovos no futuro com o sêmen do parceiro. Então, a gente não pode, assim, a gente pode orientar, mas não determinar para os pacientes os limites. Eu acho que essa é uma frase, assim, importante. Eu tenho um pensamento, eu tenho conhecimento, mas eu tenho uma paciente. Sim. E ela vai dizer para mim, eu tenho que informá-la para ela poder ter opinião. E a gente não sabe o futuro pertence a Deus. Exatamente, concordo plenamente. Quem somos nós para definir os limites, né, de cada um, a vontade de cada um, né? Eu acho que o importante, o nosso papel é sempre colocar tudo na mesa, deixar bem claro, né, como a Ana Flávia falou, de alinhamento de expectativa, né? E acho que esse que é o nosso objetivo aqui com o nosso podcast, é justamente levar essa informação para que a gente possa cada vez mais orientar e que você tenha o poder, a autonomia de tomar a melhor decisão para si. Sim, a gente espera que as pacientes cheguem antes dos 35 anos. Idealmente, eu gostaria de fazer o congelamento em todas de 25, mas nessa fase muitas não estão pensando nisso. Mas a gente espera que as pacientes cheguem para congelamento o mais cedo possível dentro de cada realidade. Com certeza, que é uma alternativa muito eficaz e hoje que é uma ferramenta que a mulher tem que considerar, né, como uma possibilidade de um seguro futuro da sua fertilidade, né? Bom, falando de limites, nosso limite de tempo chegou e estamos ao fim, então, de mais esse podcast. Agradeço a presença de todos. Muito obrigado, Janaína. Obrigada a você, foi um prazer. Conta pra gente seu Instagram. Doutora Janaína Senra, DRA. DRA, Janaína Senra, doutor Emílio. Doutor Emílio Garavini. Muito obrigado, doutor Emílio. Ana Flávia. Obrigada, foi muito bom. Meu Instagram é @doutora Ana Flávia Barbosa. É isso aí, pessoal. E o seu? O meu eu sempre esqueço, né? @bmoura. Vai lá, mas siga também @gerarinvitro. Curta, compartilhe se você gostou desse episódio. Mande para quem deve receber essa informação. E se tiver dúvidas também, pode mandar para a gente aí pelas redes sociais, que a gente sempre traz e a gente pode gerar um podcast só para responder a sua dúvida por aqui. Muito obrigado a todos, até o próximo.